Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento dos escritos bíblicos. Veja que interessante, que coisa maravilhosa. A promessa feita por Moisés aos judeus se cumpriu. Veja que o próprio Moisés falou que era para os judeus ouvirem o profeta, o Messias que viria depois dele. Era para os judeus darem ouvidos a Jesus, a Yeshua, ao Messias. Que coisa maravilhosa. Eu estava lendo aqui agora exatamente João capítulo 5, versículo 45, que fala do diabo, que fala do Satanás. Porque diabo e Satanás é adjetivo para opositor, acusador. E Moisés fazia o quê com suas leis? Ele era o acusador. Ele era o acusador. Aí, olhando na referência, encontra-se um tesouro muito importante para os religiosos. Não deveria ser. Mas como os religiosos vivem praticando obras que não existem mais, como os religiosos vivem praticando obras de Moisés, e eles dizem que acreditam em Jesus, eles falam, não, nós estamos pedindo em nome de Jesus, porque nós acreditamos em Jesus de Nazaré. Para nós, religiosos, Jesus de Nazaré está vivo, vivo para sempre, tal. Veja que eu vou ler para você, João 5, 45 ao 47. Não pensem que os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês quem? Os judeus, é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Os judeus acreditavam em Moisés. Mas realmente eles praticavam as obras, eles praticavam os ensinamentos de Moisés? Será que eles praticavam isso? Versículo 46. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Olha que interessante isso. Então Jesus estava jogando na cara dos hipócritas que eles eram os que se achavam Deus. Eles estavam acima, então, aqui dos ensinamentos de Moisés. Jesus falando que eles não creram nos escritos de Moisés. Quem? Os fariseus, os saduceus, o sinédrio. Isso serve mais ou menos com a religião que você vê por aí. Em cada denominação tem as suas próprias doutrinas. Em cada CNPJ religioso existem seus próprios preceitos, suas próprias ordenanças. É assim. Mas o que me chamou a atenção nisso, nem isso daqui foi. É no versículo 46. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Olha que interessante, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Veja quem Moisés mandou os judeus seguirem. Deuteronômio 18:15. O Senhor, seu Deus, fará com que no meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. O próprio Moisés, então, deixou claro, nós estamos no Pentateuco, em um dos livros da lei, o próprio Moisés deixou claro que era para os judeus ouvirem Jesus, Yeshua. Não ouvir Moisés. Quando Jesus chegasse, quando Jesus viesse com os seus ensinamentos, com as suas doutrinas, com a sua pregação, então deveriam esquecer Moisés, esquece as minhas leis, esquece os meus ensinamentos. Vocês devem ouvir o profeta que vai surgir dentre vocês. Então você vê,
Se os religiosos realmente acreditassem nos escritos bíblicos, se eles realmente acreditassem, o que eles iriam? Eles iriam, então, Jesus não veio para os gentios. Jesus não veio, Jesus de Nazaré veio para os judeus. Então eles pelo menos deveriam acreditar em alguma coisa que Jesus disse. Não. Mas os religiosos dizem que acreditam em Jesus, mas não, eles praticam as obras que eram ensinadas por Moisés. Jesus algum dia ensinou o povo, os estrangeiros, a darem dízimo de dinheiro? Algum dia ele ordenou aos estrangeiros para darem? Algum dia Jesus ordenou que os estrangeiros praticassem a lei da purificação, que os padres colocaram o nome de batismo? Algum dia Jesus chegou no meio dos estrangeiros, gente, vocês, assim como os judeus, devem buscar Deus no templo em Jerusalém? Algum dia Jesus disse isso? Nunca. Nunca. Porque Mateus 10, 5 e 6, Jesus veio somente para os perdidos da casa de Israel. Mateus 15, 24, Jesus veio somente para a nação de Israel. Então, pelo contrário, João 4, 20 ao 24, Jesus disse à mulher samaritana que já tinha chegado naqueles dias o tempo em que não deveriam buscar Deus nem no templo e nem nos montes. Você entende como a hipocrisia é o pilar central de sustentação da religião? A mentira, o engano, a hipocrisia, a roubalheira, o estelionato, são os pilares que mantêm o sistema religioso de pé. Sustentado por quem? Claro, pelos incautos, pelos incrédulos, pelos religiosos. Então eu vou deixar esse destacado para você aí, ó. Deuteronômio 18, versículo 15. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Religioso, pelo amor de Deus, saia da religião. Quem inventou a religiosidade foram os fariseus. Quem inventou a religiosidade foi o sinédrio. Quem inventou a religião foram os seguidores, mais ou menos, das leis de Moisés. Foram esses que inventaram a religião. Então, em qualquer lugar religioso, seja no templo de Umbanda, de Quimbanda, de Assembleia, de Universal, tudo isso é falcatrua, tudo isso é engano. Deus não está nesses lugares. O que está nesses lugares são as influências da mentira, são as influências de maldição, são as influências de trevas. As pessoas são influenciadas a ficarem se humilhando, a ficarem rolando no chão, a ficarem comendo comida estragada no roncó, a ficarem sendo oprimidas e roubadas todos os dias que essas pessoas saem de suas casas e vão para as chamadas igrejas, elas são roubadas, elas são oprimidas. Cuidado, o diabo está à porta. Cuidado, se você não der 10% do seu salário, cuidado, o devorador vai comer o seu Danone, vai comer a sua pizza, você não vai ter nada. Cuidado, se você não der oferta, se você não for o dizimista consagrado por nós. Eles dizem assim, vocês gastarão o dinheiro de vocês tudo em remédio. Saia disso, saia disso. Jesus, quando veio, não veio ensinar nada disso, nem para os judeus. Pelo contrário, não tinha lá o guardar o sábado. Jesus, no dia de sábado, colheu espiga de milho lá, e os fariseus começaram a acusar. Jesus, no dia de sábado, curou pessoas, e isso não podia fazer na lei de Moisés ou na lei dos fariseus, né? Aí que está essa confusão, né? Porque se o próprio Jesus disse, como ele falou mesmo aqui em João 5,46, porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito, né? Quando Moisés disse que
quando viesse o profeta enviado por Deus em lugar de Moisés, a ele deveriam os judeus ouvir. Então, gente, eu vou deixar essa pequena e humilde mensagem com você. Claro, é apenas vamos dizer assim, um abre-alas para que você venha agora se dedicar nisso e entender, principalmente se você é um religioso, e entender o que você está fazendo. Jesus de Nazaré veio para os judeus, mas pelo menos se você ler as coisas que Jesus ensinou aos judeus, você já vai se livrar de muita coisa do que você anda praticando aí. Você anda praticando obras que, pelo que Jesus disse aqui, não foi nem Moisés. Na verdade, quem inventou tudo isso foi o farisaísmo, foi o judaísmo. Então, olha o engano que a pessoa na religião está vivendo, está praticando, tá bom? Então eu deixo essa pequena e humilde mensagem com você, e se foi útil, eu peço que você venha curtir, comentar, compartilhar, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir, aquele que habita em cada um de nós, que habita em nosso espírito, que habita em nossa consciência, que habita em nosso coração. A partir do momento que você começa a confessar que a morada dele se faz presente em você, tá bom? Tchau, tchau.